Olá pessoal, bem-vindo ao canal Psicanálise. Eu estava vendo uns vídeos aqui do pessoal que dá umas aulas sobre a matéria, né, sobre psicanálise, né, e resolvi dar uma palhinha aqui no meu vídeo porque normalmente o pessoal fica muito no blá blá blá, em conversas, né. O que acontece? É difícil você lembrar uma conversa depois que passa. Na hora tá fresco na memória, depois a conversa some ou a gente lembra da coisa em partes, em pedaços. Então, resumindo, a psicanálise já é um pouquinho complicada porque tem muito conceito, né, muitos conceitos. Então é muito difícil a pessoa conseguir dominar, né, e conseguir ver a ligação de uma coisa com outra, né? A vantagem do meu canal e da teoria da gangorra é que eu desenho, tá? Então, como diz um velho ditado, né, que não é de hoje, que é repetido, né, que é o quê? Uma palavra vale, uma imagem vale por 1000 palavras. Então, quer ver? Uma imagem, você consegue lembrar de uma imagem. Uma figura se grava mais fácil na mente do que palavras, certo? Então, resumidamente, eu vou falar aqui agora de um conceito que eu estava vendo agora numa aulinha do professor, né, falando do narcisismo primário e narcisismo secundário. E eu mesmo vendo o vídeo, né, que entendo bem do assunto, modéstia à parte, né, você vê que a pessoa que está assistindo, ela fica meio perdida. Não, peraí, como é que é mesmo? O narcisismo primário, narcisismo secundário, quando é um, quando é outro, quando não é um, quando não é outro, né? Existe um sem o outro, sabe? Fica uma coisa meio embolada, né? E aí se junta mais um termo que colocam, né? Que é ego ideal, ideal do ego, que também é outro que até os psicanalistas rateiam para definir. Aí eles colocam que Freud usa um, usa outro, mas não, na realidade Freud usa um, usa outro porque é duas situações. São dois enquadros. Ideal do ego não é a mesma coisa que ego ideal. Tem, vamos dizer assim, ligação, mas uma é uma posição e outra é outra. São duas posições diferentes. Tá ok? Então vou dar uma palhinha só para clarear, né? Para o pessoal que acompanha meu canal já deve ter visto o vídeo meu falando disso. Se quem viu, vai recordar. E quem não viu, né? Vai dar uma olhada agora, tá? Então aqui é o seguinte, pessoal, bem resumidamente, né? Olha, o narcisismo é o seguinte, é uma condição, como eu falo para vocês, normal da mente, todo mundo é narcisista, o que importa é o grau, né, e a distribuição, onde está distribuído o narcisismo. Nós começamos aqui a mente, ó, com a relação aqui, ó, R1, tá? Então, o que? É a relação do bebê no corpo da mãe. Aqui ele está totalmente narcisista. Ó, tá vendo o círculo preto? Quer dizer o quê? É toda a energia dele nele mesmo. Só que ele tem uma ligação com a mãe. Só que ele não tem noção disso. Tá? Antes da criança nascer, antes de nós nascermos, né, nós já sentimos, estamos preparados ali no útero, mas você não tem noção de que você existe dentro do outro organismo e que você é uma coisa e o organismo é outra. Isso é um narcisismo total, que é originário. Todos nós somos narcisistas, tá? E saímos dessa condição aqui de largada. É uma completude, né? Como diz, não tão, mas é o mais próximo disso, porque estamos em dependência do objeto. Mas como estamos totalmente ligados ao objeto, vamos dizer assim, você vê aqui o circulado aqui pontilhado, que não percebemos isso. Quando nasce, olha a posição que acontece aqui, ó, tá? Psiquicamente, né? Nascemos não só de corpo, né? Que o corpo separa da mãe, como de mente. A mente cai para real, cai para a realidade. Até Freud fala que é necessário um novo movimento para poder criar a mente, né? Criar a estrutura mental. E é justamente isso, ó. A mente aqui, ela tá só aqui, ó, né? Ela é mais biológica do que tudo, tá? Fisiológica, biológica. Quando nasce, se estrutura a separação. Aqui é onde começa a funcionar o narcisismo primário. O narcisismo primário é o quê? É o bebê, né? A pessoa, né? Ou até o animal mesmo, ele começar a perceber que ele é algo, ele é um organismo, um ser em relação com outras coisas, né? Aqui no caso da psicanálise fala objeto. O que não é a gente é tudo objeto. Outras pessoas é objeto pra gente. Tá? Então ele vai a duras penas começar a perceber que existe uma separação nisso aqui. Tá? Ele vai maturando a mente, vai maturando a experiência, mostrando para ele o quê? Ele é um ser, uma figura em relação a objetos que tem um poder sobre ele e que ele tem uma dependência desse objeto. No caso, o grande objeto que aparece para a criança logo de cara é a mãe. A mãe que aparece no caso já do nascimento. Já. O primeiro objeto assim, que entra em relação assim, forte com ele, de grande poder, né, sobre ele. E é a mãe que vai garantir os primeiros cuidados do bebê. Então ela fortifica mais ainda a relação dela com o bebê, como essa situação aqui. Isso aqui é o narcisismo primário, tá ok? Então o que acontece? A criança ela vai ter que aceitar a quebra do narcisismo dela, né? Aqui que entra a castração, que a psicanálise fala, né? Não é uma castração órgão, né? Não é uma castração pênis, é a castração do desejo e da vontade de completude, de ser único, de ser um. Certo? A castração é o que? Você não pode ser tudo e você não pode ter tudo. Então você vai ser sempre faltante. A castração é isso, ó. Disso, total, nós passamos a ser isso, ó. Metade, faltante. Né? Tem até os mitos falando, né, do ser andrógeno, que era
as duas partes juntas, né? A parte fêmea e masculina, quer dizer o quê? Está simbolizando isso aqui também que eu falei para vocês, ó. Tá completo. Era um homem e mulher ligado, né? Como diz o andrógeno nesse sentido aqui, né? Quando nasce, acaba isso. Agora nós somos metade precisando de outros objetos para tentar se completar. E é uma busca que nunca vai surtir totalmente efeito. Tá ok? Então isso aqui é um narcisismo primário, onde o ego vai ter que começar a aceitar, começar a se estruturar para lidar com isso. Dessa posição, automaticamente a estrutura outra que é o quê? É ele, a partir desse momento, começar a ver que ele precisa de ligação, ele precisa ter contato, precisa, vamos dizer assim, usar o objeto, se ligar ao objeto para poder subsistir, para poder viver, para poder ter as suas necessidades, né? A sua vivência de uma forma melhor, satisfatória. Tá? Então, dessa posição, automaticamente já se cria esta aqui. Né? Aí, a partir das experiências de prazer, né, ele também ativa a R4, que é o polo mais narcísico que tem na mente. Que é o quê? É aqui onde ele vai lutar, que ele vai desejar e vai acreditar que ele pode voltar a ser totalmente completo. Então, se nasce completo, é quebrado, né, é castrado, vai lidando com essa castração, mas a ilusão na R4 é o quê? Essa castração tem saída. Eu tenho como sair dessa situação de castração e completar cada vez mais, completando cada vez mais, para chegar uma hora aqui, ó, entrar nesse nível aqui de completude e ativar praticamente o R1. Está ali, ó, no paraíso, que é o quê? Sem falta, sem dor, sem necessidades, a felicidade completa 100%. Tá ok? Então, resumidamente, o que eu quero dizer para vocês? O narcisismo primário é quando o ego, ele ainda acredita, ele quer se tornar um. Ele faz tudo para ele ter energia totalmente nele. Então, o que ele faz? Na R4, ele rouba a energia totalmente para ele e deixa só uma migalha só para representar o resto como objeto. Quer dizer, o objeto é um ser carente de libido, carente de investimento na R4. Por quê? Porque o grosso está todo nele. Ele não pode desperdiçar, ele não pode, vamos dizer assim, compartilhar, ele não pode aceitar ter menos do que ele tem. Ao contrário, ele quer ter cada vez mais. Ele, em vez de decair, que é perder energia, libido para o objeto, ele quer acumular. Ele quer sair dessa posição aqui, ó, vamos dizer assim, o narcisismo 5, ele quer pular para o 6, 7, 8, 9, 10. Então o sonho do narcisismo aqui é escalonar, tá? É inflar, certo? Então o que acontece? O narcisista aqui primário, ele tem essa ilusão e ele batalha o tempo todo para isso, para negar os objetos, para se negar também como objeto, porque na R2 ele é um objeto, né? Ele é um objeto para um objeto, que é mais humilhante ainda, tá? O R4, o narcisista R4, o maior terror dele é ele sentir a marcação, vamos dizer assim, o enquadramento na R2. Porque quando ele está na R4, ele tem um vislumbre da R2, da posição R2 dele. Só que ele não consegue enxergar isso. Por isso que falam que o narcisista R4, ele se mostra todo poderoso, todo superior, tudo, mas no fundo, ele é carente, ele é fraco. Ele é justamente por quê? Porque ele tem R2, como todos nós. Tá? A diferença é que ele não quer enxergar isso, ele não quer admitir, ele não quer aceitar isso. A luta dele é não olhar para isso e destruir isso aqui. Acabar com isso fazendo o quê? Se empoleirando cada vez mais. Quanto mais poderoso ele é, mais ele diz. Eu sou tão poderoso que essa R2 aqui para mim está quase anulada. Está quase, vamos dizer assim, liquidada. Tá? Mas na verdade ninguém consegue liquidar nenhuma dessas posições. A gente pode desviar a energia, aplicar mais de um lado ou outro, mas não desvia. Tá? Então voltando, só para ficar uma coisa mais curta, o narcisismo primário, tá? Vamos dizer que o R4 é o narcisismo primário. É onde o narcisismo ele está querendo, de qualquer forma, se completar, acreditando que ele vai ter o poder de não precisar de mais nada, de conseguir tudo o que ele precisa, se tornar totalmente completo, feliz, satisfeito, poderoso, certo? Essa é a ilusão do narcisismo primário. O narcisismo secundário é o quê? É a relação do ego com os outros objetos, onde ele aceita um pouco a incompletude dele, ele divide um pouco a libido com o objeto e ele sente que para ele se completar, ele precisa do objeto. Ele tem que estar com o objeto. Então ele faz um investimento da libido dele no objeto. Tá? Ele tira a energia dele e praticamente joga para o objeto. Ele, vamos dizer assim, investe no objeto. Certo? Na R4 não. Na R4 ele quer investir totalmente tudo nele. Só deixa uma migalhinha aqui só para representar o outro objeto em relação a ele. Só para figuração. O objeto vai fazer figuração para ele. Vai ser uma sombra dele. Mas o grosso ele quer aqui nele. Ele quer sugar libido, energia totalmente para ele. Narcisismo primário. O narcisismo secundário
É essa posição onde ele aceita, ele, vamos dizer assim, ele convive até razoavelmente bem com o objeto, sem se sentir tão grandioso, tá? Então só para você ver o seguinte, isso aqui são as três estruturas da mente. Enquanto funciona esse aqui de uma forma legal, ele também tem essa situação aqui ativa, só que de uma forma mais tranquila, tá? Não patológica, não uma forma assim problemática do narcisismo, enquanto essa estrutura está coexistindo aqui. Tá? Enquanto ele aceita, ele consegue prazer, não tanta frustração, quer dizer, quando isso aqui é viável para ele. Tá? Isso aqui também diminui o peso aqui, porque essa movimentação aqui também vai ficar mais suave. Então essa posição seria a melhor pro ego, pro narcisismo, por quê? Porque quando está nessa posição, a posição R2 fica menos assim grave, fica menos ofensiva, fica menos carente pro ego, ele consegue ficar numa posição razoável. E aqui o narcisismo tem uma recompensa, tem uma satisfação, tá certo que menor do que ele gostaria, do que ele desejaria, mas não é tão problemática. Então essa é a situação que consegue manter uma certa estabilidade. Se isso aqui for destruído, ou não for valorizado, ou a contraparte não corresponder, ele vai pular para R4. Ele vai pular, ele vai voltar para o narcisismo primário. Então, na realidade, nós deveríamos viver no narcisismo secundário, para o bem da pessoa e para o bem do social. Narcisismo secundário. Só que hoje as pessoas e o capitalismo está fazendo o quê? Está querendo ajudar a destruir isso aqui e fazer com que todo mundo fique animado, fique incentivado a vir para R4 e pular na posição aqui, ó, comprar posições. Se a pessoa é 5, ela vai pagar para ser 6, pagar para ser 7, pagar para ser 8, se tornar cada vez mais, porque o capitalismo ganha aqui. Nisso ela está ativando o narcisismo primário, que é totalmente destrutivo, não só para a própria pessoa, como para a sociedade e como os outros. Porque aqui cada narcisista se vê como único, o resto para ele, o resto é resto, o resto é objeto, o resto é escravo, o resto como fala assim, é degrau para ele subir, né? Subir e se engrandecer, né? E essa posição aqui fica, como diz assim, usada só para fazer uma fachada. Muito narcisista que está aqui, quanto mais ele sobe, mais ele usa essa posição aqui, ó, para se esconder, para se fazer de puritano, né? Para se fazer ali de pessoas do bem, sabe assim? Então você vê muito isso aí. Quem conhece o narcisismo começa a perceber as pessoas que são aqui escancaradamente narcisistas, assim, até perverso, se posicionando aqui como uma pessoa mais maravilhosa, como amiga, isso de fachada, né? Que vira uma fachada, R3 é usado como uma fachada. O exemplo máximo disso aí é a política. O político tá aqui, ó. Ele não quer saber de ninguém. Na hora que ele vai para a eleição, ele vem para cá maravilhosamente. Ele vai para a favela comer pastel encebado lá de óleo. Ele faz isso. Por quê? Porque ele precisa, ele é um investimento. Então ele vem para cá falsamente. Então não é só o político que usa essa estratégia. Todo narcisista empolerado usa dessa artimanha. Por quê? Porque o outro que está aqui não pode perceber claramente essa posição. Ele, numa posição aqui de inferioridade de objeto, engrandecendo o outro. Ele não vai querer ficar nessa posição. Porque se ele aceitar essa posição, a R2 vai doer muito mais nele ainda. Então, automaticamente, ele acaba caindo no engodo e ficando aqui também, sustentando o R4, o narcisista, vamos dizer assim, primário, né? Narcisista primário aqui, para poder manter essa relação aqui. Então você vê que é um conluio aqui de um que explora e outro que aceita ser explorado. Mas assim, hoje tá difícil ver uma pessoa assim que fique nessa relação realmente de pureza, sabe? Assim, de coração, vamos dizer assim, sem maldade, sem falsidade, sabe? Anteriormente existia, porque existiam os valores dessa posição aqui, os valores sociais, né? Hoje não, hoje os valores é do indivíduo, é o individualismo, é cada um por si, Deus contra todo. Tá? Então, resumidamente, né, eu quis mostrar para vocês aí, desenhado, o que é o narcisismo primário e o narcisismo secundário. É simples ver isso aí, tá ok? O narcisismo primário é uma tentativa, é uma luta de tentar voltar à origem, de ser completo, de ser o todo, né? Isso em prejuízo ao resto, né? E o narcisismo secundário é quando o ego ainda aceita o narcisismo ali, dividir um pouco o pão, sabe assim? Dividir o pão, é um bom exemplo aqui, né? Usando o cristianismo, né? O narcisismo primário, ele quer o pão todinho para ele. Ele quer o pão, se sobrar uma migalhinha pro outro, só para ele poder dizer, ó, tá vendo? Como tem um pão gostoso, você come a migalha. Então ele joga uma migalhinha para poder até se diferenciar, para mostrar que ele tem o pão todo. Então ele joga a migalha. Esse é o narcisismo primário. O narcisismo secundário, ele aceita dividir o pão com o outro. E aí ele sente um prazer, um retorno do prazer narcísico de ser valorizado pelo outro, né? O narcisismo secundário goza do prazer de ver o outro ou valorizar. O retorno do investimento dele é a valorização do outro. O primário ele desdenha, ele despreza, porque ele já sabe que ele é o gostosão. Ele já sabe que ele é o todo poderoso, que ele é o fodão. Então ele não precisa do outro. Tá entendendo a diferença qual que é? Então é simples.
Por isso que eu falo para vocês, quando você tem a fórmula da mente, você consegue chegar às coisas assim, numa facilidade tremenda, não tem muita confusão, tá ok? E para fechar que eu falei do ego ideal e ideal do ego, só para rapidez, ó, ego ideal é o quê? Ideal do ego. O ego está aqui, ele tem essa posição de objeto. Ele olha, ele fala, isso aqui seria meu ideal. Ideal do ego é o quê? Sair dessa situação e vir para essa posição. Isso é o ideal do ego. Ele olhando daqui, ó. Ele está aqui, ó. Ó aqui o ego olhando para cima, ó. Ó o meu ideal. É isso, é uma coisa de futuro. É uma projeção no futuro. Esse é o ideal do ego. Ser poderoso, ser completo. Que é o quê? Está nessa posição. Ele sair daqui e se tornar poderoso como esse objeto sobre ele. Ideal do ego. O ego ideal. O que é o ego ideal? É o R4. É o ego falar o seguinte, eu sou completo. Eu estou numa posição que eu não preciso tanto dos objetos. Eu não tenho falta, eu não tenho carência. Eu sou quase um Deus. Esse é o ego, ego ideal. Né? Aqui é o ideal do ego, é o que eu quero ser. Ideal do ego. O ego ideal é eu sou. Eu sou. Tá entendendo? Então, olha só, por isso tem diferença. R4 para R3. Tá? Então, quando o Freud diferenciou lá atrás, ele talvez pressentiu, só não colocou em desenho como está aqui. Mas ele quis dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Porque uma é almejar uma coisa. A outra é você já ser aquela coisa. Eu quero ser rico. Meu ideal do ego é o quê? Riqueza. Esse é meu ideal do ego. Quero ser rico. O dia que eu tô ricão, eu falo, agora eu sou rico. Agora eu tô no ego ideal. Meu ego ideal é ser rico. Antes não. Eu tinha o desejo de ser rico. Certo? Eu desejo ser bonito. Desejo ser famoso. Tudo isso é ideal do ego. É o que vai movimentar ele sair da posição dele, trabalhar, batalhar para chegar lá. E o ideal, o ego ideal, é ele já lá na posição. Tá ok? Então, resumidamente, é isso, né? Qualquer coisa, comentem, né? Curta aí o canal, ajuda a crescer aí. Agradeço aí a atenção de vocês aí.